Olá, pessoal. Eu sou Jorge Santos, chegando aqui para fazer um comentário com vocês acerca do tema pandemia Covid-19 como a mais grave crise que tem solapado a sociedade mundial no pós-Segunda Guerra Mundial, certo? Depois da Segunda Guerra Mundial, a crise que mais afeta de forma direta a comunidade internacional, né, como um todo, tem sido essa pandemia, beleza? Veja bem, dia 8 de maio agora, o mundo todo lembrou, principalmente no continente europeu, a queda da proposta, né, da ideologia nazifascista. Dia 8 de maio de 1945 é a data que marca a rendição da Alemanha nazista, e a Segunda Guerra Mundial, ela finda na Europa, já que a Segunda Guerra Mundial como um todo, né, ela só tem o seu término definitivo no dia 2 de setembro, quando o Japão aceita a rendição aos aliados, em particular aos Estados Unidos da América, certo? Após sofrer com dois artefatos atômicos, né, um dia 6 e outro dia 9 de agosto de 1945, um em Nagasaki e outro em Hiroshima, o imperador japonês, né, Hirohito, assina a rendição no dia 2 de setembro. Aí a Segunda Guerra Mundial, ela acaba de forma, né, inexorável, porque dia 8 de maio foi a rendição na Europa. E no caso da Europa, que nós relembramos agora, né, as imagens que chamaram muita atenção do mundo foi, por exemplo, autoridades na França, como o presidente Emmanuel Macron, com poucos ministros, fazendo lá reverência aos ex-combatentes, né, aqueles que lutaram na possibilidade, né, de impedir que os nazistas alemães dominassem totalmente a França, né, o país. Embora a França ela teve, né, parte do seu território conquistado e dominado pela Alemanha nazista, mas a resistência se manteve. E aí tivemos uma relação de cordialidade, né, entre França e Inglaterra, e a aeronaves da Força Aérea Britânica sobrevoou a Avenida Champs-Élysées para fazer uma homenagem, né, a essa lembrança da vitória dos franceses, com ingleses, dos aliados como um todo, contra o nazismo, né, da Alemanha, de Adolf Hitler. Assim como também a aviação francesa sobrevoou Londres, demonstrando que havia esse processo de aliança de franceses com ingleses na luta para extirpar da Europa, né, e consequentemente de todo o mundo, essa ideologia nazista. Certo? Esperamos que nunca mais retorne, tenha ficado lá enterrada, né, na lógica, em parte, do esquecimento, uma ideologia totalmente absurda que fere os direitos individuais, né, os princípios dos direitos humanos, e que que a humanidade lute sempre para que isso nunca mais possa voltar a existir, tá certo? Mas veja bem, o Covid-19 ele afeta a sociedade muito mais até do que foram as sequelas, as consequências da Segunda Guerra Mundial. Porque a Segunda Guerra Mundial ela deixou, em termos econômicos, um prejuízo de quase 413 bilhões de libras esterlinas, né? Muito dinheiro. Embora países como Estados Unidos da América e União Soviética, né, após a guerra, entre 1946 e 1970 principalmente, eles investiram muito. Nós temos dois planos que foram formulados, um pelos americanos e outro pelos russos, e que, de certa forma, esses planos econômicos, eles injetaram muito dinheiro. Os americanos, através do plano Marshall, na economia europeia, né, para que pudesse recuperar as economias, e a União Soviética, o chamado Comecon ou Comintern, com uma forma também de ajudar os países do bloco socialista, certo? Só que em 73, né, toda essa euforia da economia mundial que estava em processo de recuperação, essa euforia ela foi relativamente freada pela crise do petróleo, crise internacional do petróleo. Então, ali o capitalismo sofreu um processo de quebra, né, do que alguns autores chamavam, na época, de a era de ouro do capitalismo, certo? Já que tivemos o período antes da Segunda Guerra Mundial, com a
crise econômica de 29, a Grande Depressão, tivemos a chamada Era da Catástrofe, como chamou o historiador inglês Eric Hobsbawm, certo? Atualmente, o que é que a gente tem percebido? Que a Covid ela tem gerado um prejuízo muito maior. É tanto que o Banco Central Europeu já tem analisado aí, inicialmente eles tinham feito um estudo, né, da possibilidade de se precisar utilizar 25 bilhões de euros para recuperar a economia que está muito fragilizada com o processo da Covid. Agora, novos estudos, né, estamos falando aqui no dia 18 de maio de 2020, já remete a quase 700 bilhões de euros para que a ordem econômica, né, a questão dos empregos, da produtividade, volte à normalidade anterior à Covid, certo? Portanto, frisar o seguinte, que assim como no período entre as duas guerras, né, na verdade, tanto na Primeira Guerra como na Segunda Guerra Mundial, restaurantes, lojas, oficinas, elas também foram fechadas. Não podiam funcionar em decorrer do processo do conflito, como nós estamos vivenciando agora, também parte do comércio, da indústria sofrendo com esse processo do Covid, né? Essa lógica econômica, ela traz problemas como queda na demanda, né? A procura, o recurso, a baixa na produção, certo? Haja vista aí, né, a indústria reclamando, alguns setores que são obrigados a ficar fechados, né, porque tem que liberar os seus trabalhadores para que eles não corram risco com aglomeração, nem de contaminar, nem de se contaminar, certo? O desemprego, né, em massa, que é uma lógica, infelizmente é uma realidade, tanto das guerras, como também desse momento que estamos vivenciando agora, né? O nível de desemprego em países como os Estados Unidos da América já ultrapassou o desemprego que existia na época da crise 29, certo? Passou aí de 15 milhões de desempregados. A Europa também está ressentindo com isso, Itália, né? A Alemanha, para vocês terem uma ideia, o PIB da Alemanha vinha numa crescente fenomenal. E agora, essa semana, o Ministério da Economia alemã anunciou que vai haver uma recessão técnica, né? E uma diminuição no PIB de quase 3%. Para eles é uma coisa absurda, certo? Se no Brasil isso é algo, às vezes, muitas vezes natural, lá não. É algo muito cruel para a economia daquele país, né? A economia mais rica da Europa, a Alemanha, está vencendo agora esse problema, né? Essa crise. A Itália, por exemplo, né? Que é um dos países desenvolvidos do mundo europeu, a Itália está considerando que haverá uma queda, uma deficiência no PIB de quase 10%. Então, é uma perda também relativamente muito representativa, tá certo? De forma que essa realidade que nós estamos vivenciando agora, ela é uma realidade que, apesar de hoje vivenciarmos, né, um mundo globalizado, ela tem gerado alguns debates, algumas discussões acerca dessa situação, da própria globalização, né? Haja vista que alguns países começam a discutir a possibilidade de isolamento, não só isolamento social, mas também nós percebemos que com o final da Segunda Guerra Mundial e da Guerra Fria, o mundo caminhou para a formação de blocos econômicos, né? E, consequentemente, de buscas através de tratados bilaterais, né? Ou multilaterais. E com a questão da expansão tão rápida de um processo epidêmico ou pandêmico, há um debate hoje da possibilidade de se romper essas relações, certo? O que seria dar um passo atrás, né? Dar um passo no sentido do atraso. Naturalmente, nós vamos ter que lutar para enfrentar situações epidêmicas, mas encontrar outras saídas que não a do rompimento desses tratados econômicos, comerciais, e propriamente da liberdade que os seres humanos têm, né? Da fluidez de entrar e sair de determinados espaços. Tá certo? Vamos ficar por aqui nesse nosso primeiro encontro, né? Vamos ter uma sequência aí de temáticas a ser debatida e discutida com vocês. Mas é importante frisar, essa pandemia do Covid-19, essa gripe, né, que tem origem ali na Ásia, em particular na China, ela tem já uma representatividade muito superior aos custos, certo? Não custos humanos, porque esses custos humanos
Graças a Deus, nós ainda não estamos, né, enfrentando, e tomara a Deus que não venhamos a ter que sofrer com isso, mas os custos materiais propriamente da Segunda Guerra Mundial, certo? Então, lembrar aí, o 8 de maio foi marcado pelos 75 anos do fim da Segunda Guerra Mundial, mas o mundo todo celebrou o fim desse conflito, o fim desse sofrimento, infelizmente dentro de outro sofrimento, que é o sofrimento da pandemia, é o sofrimento do Covid-19. Beleza? Vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí dessa mensagem e vamos preparar outras temáticas para, dentro da nossa história do tempo presente, né, nessa atualidade, possamos estar aqui atuantes e preparados para que, quando venhamos a enfrentar o Enem, não sejamos surpreendidos com a temática como essa. Beleza? Continue no isolamento social e com afinco nos estudos e vamos em frente que seremos vitoriosos. Um grande abraço, professor Jair Santos e do Mais Humanas. Valeu, galera.